No Japão, durante séculos, o poder pertenceu aos guerreiros. Enquanto isso, o imperador sagrado, descendente direto dos deuses, não passava de uma sombra em seu próprio palácio. Como isso era possível? Para encontrar a resposta, precisamos fazer uma viagem. Uma jornada rumo a um passado muito distante, para um tempo onde ainda não existiam o Japão, nem imperadores, nem samurais. Havia apenas a Terra. Uma terra imensa, fria e envolta por uma névoa glacial. Uma terra sem nome. Sobre ela, uivam os ventos da Era do Gelo. E nas florestas de pinheiros intermináveis, sob o peso da neve, caminham servos gigantes e elefantes de Nauman. Este é o mundo antes da história. O mundo antes do homem. E foi nesse mundo que há 40 mil anos o homem pisou pela primeira vez. Pense bem nesse número. 40 mil anos. Não se trata apenas de muito tempo atrás. Estamos falando de quase uma era geológica. Toda a história da Grécia e de Roma é apenas um fragmento minúsculo nessa escala de tempo. Mas como eles chegaram aqui? Afinal, o Japão é um arquipélago. Mas a verdade é que nem sempre foi assim. Durante a Era do Gelo, o oceano era bem diferente. Bilhões de toneladas de água estavam congeladas em calotas polares gigantescas, e o nível do mar baixou dezenas de metros. Os estreitos entre a Coreia, Sakhalina e o que viria a ser o Japão simplesmente desapareceram, e em seu lugar surgiram grandes pontes terrestres. Foi por esses caminhos, seguindo manadas em migração, que chegaram os primeiros caçadores. Eles nem suspeitavam que caminhavam sobre a terra que, um dia, daria origem a uma das civilizações mais singulares do mundo. Como esses grupos dispersos de caçadores, perdidos no tempo, foram capazes de construir um estado tão complexo? Por que sua longa jornada rumo à civilização não terminou no triunfo de um imperador divino, mas em uma ditadura de guerreiros? E como foi que simples guardas provinciais, contratados para proteger as plantações, acabaram tomando todo o poder do país, deixando ao imperador apenas os rituais? Esta é a história de como a ordem nasce do caos, e do preço que se deve pagar por essa ordem. Para entender como tudo culminou no poder dos samurais, precisamos voltar 40 mil anos no tempo, até o lugar onde os primeiros humanos deixaram seus rastros nesta terra, sem saber ainda que caminhavam sobre o futuro Japão. Cerca de 20 mil anos antes de Cristo, a temperatura média no Japão era 10 graus Celsius inferior à de hoje. Não era apenas um inverno rigoroso, era o frio eterno e cortante da Era do Gelo. Geleiras cobriam o norte, enquanto os cervos gigantes e elefantes de Nauman vagavam pela tundra congelada. Sobreviver ali já era uma façanha. Mas os seres humanos, naquelas condições, não estavam apenas sobrevivendo, eles comerciavam. E foi aqui que eu encontrei algo estranho, muito estranho. Em Hokkaido, na região de Shirataki, foram encontradas lâminas de obsidiana. Até aí, nada demais. O problema é que a jazida mais próxima desse vidro vulcânico fica a 150 quilômetros dali. Esperem um pouco, 150 quilômetros? Atravessando a tundra gelada, em meio a nevascas e caçando mamutes? Como? E para quê? Isso não condiz com a imagem de tribos selvagens que apenas lutam por comida. Isso se parece com uma rede organizada. Arqueólogos encontram vestígios desses povos por todo o arquipélago. Na caverna de Fukui, em Kyushu, foram descobertas ferramentas de 38 mil anos atrás. A datação por radiocarbono confirmou que estes são alguns dos artefatos com datação precisa mais antigos de todo o leste asiático. Já em Okinawa, na caverna de Yamashita, estão os restos mortais de uma criança que viveu há 30 mil anos. Isso mostra que não se tratava de apenas um grupo perdido, mas sim de ondas sucessivas de povoamento, que se estenderam por milênios. E o nível tecnológico deles é impressionante. Eles não apenas batiam uma pedra na outra, criavam ferramentas compostas, lâminas minúsculas e perfeitamente retas, conhecidas como microlitos, que eram fixadas em cabos de osso ou madeira. Na prática, era uma faca pré-histórica com lâminas substituíveis. Se uma perdia o fio,
bastava retirá-la e encaixar uma nova. Uma ideia de uma simplicidade genial. O material usado para as melhores lâminas era a obsidiana, um vidro vulcânico que, ao ser lascado, produz uma borda mais afiada que a do aço cirúrgico. Depósitos desse material são encontrados em todas as grandes ilhas. Aquele povo sabia exatamente onde buscá-lo e o valorizava tanto que estava disposto a transportá-lo por centenas de quilômetros. Mas o ponto mais importante não está nas ferramentas, está neles próprios. Costumamos pensar na Idade da Pedra como uma era cruel, onde apenas os mais fortes sobrevivem e não há espaço para os fracos ou feridos. No entanto, isso não é verdade. Em Minotagawa foram encontrados os restos mortais de um homem que viveu 18.000 anos antes de Cristo. Ele apresentava ferimentos graves e ossos quebrados, mas essas fraturas cicatrizaram. Enquanto ele estava vulnerável, os membros de seu grupo o alimentaram, protegeram e cuidaram dele. Não o deixaram para morrer. Isso já não é um bando, é uma sociedade. E nessa sociedade havia espaço não apenas para a sobrevivência, mas também para a beleza. No sítio arqueológico de Tanegashima foi encontrado um minúsculo pingente polido, feito de osso de veado, com menos de 2 centímetros de comprimento. Ele não tinha nenhuma utilidade prática. O único objetivo era servir como um adorno pessoal. Este é o ornamento individual mais antigo já descoberto no Japão. A primeira faísca de autoconsciência, o desejo de dizer ao mundo: este sou eu. Essas pessoas são nossos ancestrais diretos, não são ramos mortos da evolução. A análise do código genético, feita a partir de dentes encontrados em sítios arqueológicos, revelou linhagens únicas que não existem no continente. No entanto, elas sobreviveram e ainda correm nas veias dos japoneses de hoje. Eles viveram nesse mundo gelado por milhares e milhares de anos. Adaptaram-se, criaram tecnologias, construíram laços sociais. E então, o mundo que eles conheciam simplesmente desmoronou. Por volta de 10.000 anos antes da nossa era, teve início o grande aquecimento. As geleiras começaram a derreter. O nível do mar subiu, eliminando as antigas pontes terrestres. Os animais gigantescos que foram caçados por séculos, como os cervos colossais e os elefantes de Naumann, foram extintos. As planícies foram cobertas por florestas densas e impenetráveis. Todo um modo de vida, lapidado ao longo de milênios, tornou-se inútil num piscar de olhos. Parecia ser o fim. Mas, em vez de sucumbirem, essas pessoas fizeram algo que intriga os arqueólogos até hoje. Elas inventaram o futuro, mas de um jeito completamente diferente de todos os outros. Existe uma regra simples para o desenvolvimento das civilizações. Ela se aplica a quase todos os lugares, da Mesopotâmia ao Egito. Primeiro, o ser humano inventa a agricultura. Depois, quando o alimento se torna abundante, ele deixa de ser nômade e constrói aldeias permanentes. E só então, para armazenar a colheita, surge a cerâmica. Lógico, não é? Agricultura, sedentarismo e potes de barro. No Japão, tudo aconteceu ao contrário. E isso rompe com absolutamente tudo o que pensávamos sobre o progresso. Há cerca de 14.000 anos, começou aqui o período Jomon, uma das eras culturais contínuas mais longas da história da humanidade. E a primeira grande criação dessas pessoas não foi o arado, foi o pote de argila. Espere um pouco. Como assim? Cerâmica antes da agricultura? Com o que eles pretendiam enchê-los? Com o resultado da caça? Com frutos silvestres coletados? Para nada disso é necessária uma tecnologia complexa de queima. Porque, afinal, eles precisavam disso? A resposta mudou tudo. O vaso de Omon não era apenas um depósito, era um laboratório químico sobre a fogueira. Os antigos japoneses viviam em florestas repletas de castanhas, nozes e, acima de tudo, bolotas. As bolotas são uma bomba calórica, o alimento perfeito. Mas havia um problema. Cruas, elas são venenosas por causa dos taninos. E é aqui que o vaso entra em cena. Profundos e com a base pontiaguda, para que pudessem ser fincados na areia perto do fogo, esses recipientes permitiam fazer o que antes era impossível: ferver a água. Por muito tempo. Eles passavam horas cozinhando as bolotas para eliminar as toxinas, transformando o veneno em alimento.
Preparavam ensopados de carne de veado, javali, peixes e algas. Tudo o que a floresta e o mar podiam oferecer. O vaso deu a eles acesso a uma fonte infinita de comida, que estava bem debaixo de seus pés. Eles não precisavam arar a terra. A floresta era o seu campo. E por isso conseguiram dar o passo seguinte, que todos os outros povos só deram após a Revolução Agrícola. Eles construíram cidades. Tudo bem, não eram exatamente cidades como as conhecemos hoje, mas eram assentamentos que impressionam por sua escala e longevidade. Tomemos como exemplo Sanai Maruyama, no norte da ilha de Honshu. Este povoado prosperou no mesmo lugar por 1000 anos. 1000 anos! Isso é mais tempo do que a duração do Império Romano, desde Augusto até a sua queda. As pessoas viviam em casas semi-subterrâneas resistentes, com telhados de casca de árvore. Construíam torres de madeira imensas sobre 6 pilares de castanheira, estruturas cuja utilidade ainda não compreendemos totalmente. Eles tinham celeiros suspensos sobre estacas para armazenar estoques de nozes e carne seca. E havia muita gente. No auge da Era Jomon, a população do arquipélago chegava a 250 mil pessoas. É o equivalente à população de uma cidade como Vitória ou Santos. Uma cidade inteira composta por caçadores e coletores. Isso parecia impossível, mas eles viveram dessa forma por milênios. E não era apenas uma questão de sobrevivência. Tratava-se de uma cultura rica e complexa. Os mestres Jomon criavam as peças de laca mais antigas do mundo, pentes e tigelas revestidos com a seiva da planta sumagre, para garantir beleza e resistência. Sim, a refinada arte da laca japonesa nasceu exatamente aqui, em aldeias cercadas por florestas. Além disso, eles nos deixaram um dos maiores mistérios da arqueologia, as estatuetas Dogu. Mais de 18 mil desses ídolos de argila já foram encontrados. Eles possuem olhos desproporcionalmente grandes, que lembram grãos de café, e exibem formas femininas. Quem seriam eles? Deusas da fertilidade? Espíritos auxiliares dos xamãs? Alguns são encontrados quebrados, e existe uma teoria de que eram usados em rituais de cura. A estatueta era partida exatamente no ponto onde a pessoa sentia dor, como se a doença fosse transferida para o objeto. No norte, na ilha de Hokkaido, o povo Jomon construía círculos de pedra, semelhantes ao Stonehenge, porém menores. E eles estavam precisamente alinhados com o pôr do sol no dia do solstício de verão. Não eram selvagens primitivos, eram astrônomos, artistas e engenheiros. Mas a descoberta mais impressionante dos arqueólogos ocorre quando eles escavam não as casas, mas os túmulos. Ou melhor, quando não encontram o que se esperaria achar. Não existem tumbas de faraós. Não há monumentos fúnebres de líderes repletos de ouro e armas. Não há nada que indique a presença de reis, sacerdotes ou de uma aristocracia. Quase todos os sepultamentos são idênticos. Adultos, crianças, homens e mulheres. Todos enterrados com pertences pessoais modestos. Um vaso de argila, algumas ferramentas de pedra e colares de conchas. Isso significa que ao longo de 10 mil anos, essa sociedade foi igualitária, uma sociedade de iguais, onde o status provavelmente dependia da idade e das habilidades individuais, e não do nascimento. Eles veneravam as montanhas, as árvores e as pedras, crenças que, mais tarde, formariam a base do shintoísmo. Seus genes ainda correm no sangue dos nativos ainos e dos habitantes de Okinawa. Eles criaram uma civilização estável e autossuficiente, que vivia em harmonia com o seu mundo. 10 mil anos de estabilidade, arte e uma relativa igualdade. Parecia que seria assim para sempre, mas no horizonte ocidental, os barcos já apareciam. E as pessoas a bordo traziam algo que mudaria essas ilhas para sempre. Elas traziam o arroz, o metal e a guerra. 10 mil anos de paz e igualdade chegaram ao fim. Isso não aconteceu por causa de uma erupção vulcânica ou de mudanças climáticas. Aconteceu porque pessoas vindas de barcos desembarcaram na costa. Costumamos imaginar o Japão como um mundo isolado, que se desenvolveu por conta própria. Esse é um mito conveniente, mas não é a verdade. A grande virada em sua história
O momento que definiu todo o seu futuro não foi uma descoberta interna, mas sim um contato externo. Há cerca de 3.000 anos, migrantes vindos da Península Coreana chegaram à costa oeste da ilha de Kyushu, a mais meridional das grandes ilhas japonesas. Eles não trouxeram exércitos, trouxeram algo muito mais poderoso: tecnologias que funcionaram como um vírus, reescrevendo o sistema operacional de toda uma sociedade. Tratava-se de duas inovações: o cultivo de arroz em campos alagados e a metalurgia. Com a chegada dessas técnicas, a era Jomon terminou, e assim começou a era Yayoi. Cultivar arroz em campos alagados não é a mesma coisa que plantar verduras em uma horta. É um verdadeiro trabalho de engenharia. É preciso nivelar o terreno com precisão de centímetros, construir uma rede complexa de diques e canais de irrigação, e depois coordenar o esforço de centenas de pessoas em cada etapa, do plantio à colheita. Isso exige organização, hierarquia e planejamento de longo prazo. Essa tecnologia se espalhou com uma velocidade impressionante. Por volta do ano 900 a.C., ela surgiu no norte de Kyushu. No ano 600, já estava na costa do mar interior do Japão. E no ano 300, alcançou a planície de Kanto, onde hoje fica Tóquio. Foram apenas 600 anos para atravessar quase todo o país. Na verdade, rápido não é a palavra certa. Para o mundo antigo, sem estradas ou um governo centralizado, isso foi quase instantâneo. Foi como um incêndio florestal. E esse incêndio provocou uma explosão demográfica. O arroz é extremamente calórico. Ter uma colheita estável significava que era possível alimentar muito mais pessoas em um mesmo território. Em 1000 anos, a população do arquipélago japonês aumentou 10 vezes. Pare por um instante. Eu conferi esse número 3 vezes. Não foi um aumento de 10%, mas de 10 vezes. Saltou de algumas centenas de milhares para mais de 2 milhões de pessoas. Cada pequeno assentamento de caçadores se transformava em uma grande aldeia em apenas uma geração, e em 10 gerações tornava-se uma cidade vibrante. Esse é o verdadeiro poder do arroz. Junto com o arroz, chegou o metal. Machados e foices de ferro eram imensamente mais eficazes do que as antigas ferramentas de pedra da cultura Jomon. Derrubar florestas tornou-se mais simples e o cultivo da terra muito mais veloz. Mas há um detalhe intrigante. O bronze, um metal de maior prestígio, quase nunca era usado para fabricar ferramentas. Ele era reservado para objetos rituais, espelhos perfeitamente polidos, espadas que jamais viram um combate e sinos misteriosos, conhecidos como dotaku. Arqueólogos já encontraram mais de 200 desses sinos. Eles costumam ser encontrados enterrados no topo de colinas, longe de qualquer povoado. É provável que o seu toque fizesse parte de rituais, uma prece por colheitas fartas. Agora, o poder não pertencia mais ao melhor caçador, mas sim àqueles que podiam interceder junto aos deuses do arroz. No entanto, esse milagre tinha um preço. Durante 10.000 anos, o povo Jomon não tinha o conceito de propriedade privada da terra. A floresta era de todos, o rio também. Mas um campo de arroz inundado era algo bem diferente. Ele representava o trabalho colossal da sua família, dos seus antepassados. Era um ativo, um capital. E quando o capital surge, nasce também o desejo de protegê-lo, ou de tomá-lo para si. O surgimento de excedentes de comida e de recursos valiosos, como o metal, os grãos e a terra fértil, provocou pela primeira vez na história dessas ilhas conflitos reais. A arqueologia revela esse cenário sem filtros. Por todo o Japão, começam a surgir assentamentos fortificados por toda parte. O mais famoso deles é Yoshinogari. Ele não era apenas uma aldeia, era uma fortaleza. O povoado era cercado por fossos profundos, com 3 metros de largura. Ao longo do perímetro, erguiam-se altas torres de vigilância. No interior, havia um setor separado e ainda mais protegido, onde provavelmente vivia o líder e ficavam guardados os estoques de grãos. Era a arquitetura do medo. As pessoas já não confiavam nos vizinhos. Agora, elas construíam muros.
E aquelas muralhas eram de fato necessárias. Em túmulos da era Yayoi, os arqueólogos encontram algo que nunca foi visto nas sepulturas de Omon: evidências de mortes violentas. Esqueletos com pontas de flecha de pedra cravadas nos ossos, crânios esmagados, escudos de madeira carbonizados. São vestígios de incursões, batalhas e massacres. O mundo pacífico e igualitário dos caçadores-coletores deu lugar à era brutal dos agricultores. Um tempo em que um vizinho poderia surgir à noite para queimar sua colheita e tomar suas terras. O progresso trouxe a abundância, e a abundância trouxe a guerra. Mas o que aconteceu com o povo de Omon? Foram todos mortos e substituídos pelos recém-chegados? Por muito tempo, acreditou-se exatamente nisso. Uma história de conquista simples e cruel. No entanto, a genética revelou uma realidade bem diferente, mais complexa e talvez mais humana. A migração vinda do continente não foi uma invasão repentina. Análises modernas do código genético revelam que o processo ocorreu em várias ondas de imigrantes, que chegaram ao longo de séculos. E esses novos grupos, que chamamos de povo Yayoi, não apenas lutaram contra a população nativa de Omon. Eles viveram lado a lado, comercializaram e formaram famílias. A composição genética dos japoneses atuais é a prova direta disso. Eles são o resultado de uma fusão, a mistura de dois povos completamente diferentes. Antigos caçadores que viviam em harmonia com a natureza e fazendeiros ambiciosos que trouxeram tecnologias que mudaram tudo. Nas veias de quase todos os japoneses de hoje, corre o sangue de ambos os grupos. Dois povos se tornaram um só. No entanto, ainda não havia um governante único para liderá-los. As crônicas chinesas da época descrevem a terra de Wa, situada além do mar, onde existiam 100 reinos em conflito. 100 pequenos estados que lutavam pelo controle de vales férteis. Mas entre todos eles, um era especial. Um reino governado por uma misteriosa rainha xamã. E, até hoje, ninguém sabe exatamente onde ele ficava. A primeira descrição clara de um governante no arquipélago japonês não vem do próprio Japão, mas sim da China. No século III da nossa era, historiadores da corte da dinastia Wei registraram um relato extraordinário. Embaixadores vindos de além-mar, da terra de Wa, chegaram para falar sobre o seu estado, Yamatai. E quem o governava não era o general temido, mas sim uma mulher, uma rainha xamã, chamada Himiko. Ela nunca se casou, vivia isolada em um palácio sob forte vigilância e se comunicava com seus súditos apenas por intermédio de seu irmão mais novo. Registros chineses descrevem que ela se dedicava à magia e a artes ocultas, enfeitiçando seu povo. Na prática, ela era uma suma sacerdotisa, cuja conexão com o mundo espiritual lhe conferia o direito ao trono. E essa autoridade era plenamente real. No ano de 239, Himiko enviou tributos ao imperador da China. Em resposta, o soberano a presenteou com um selo de ouro e um raríssimo espelho de bronze, reconhecendo-a, de fato, como uma governante legítima. Para as centenas de pequenos reinos espalhados pelo arquipélago, aquele era um sinal de enorme impacto. Mas há algo intrigante. Sabemos o nome da rainha e conhecemos sua diplomacia, mas até hoje ignoramos o fato mais importante. Onde ficava o reino de Yamatai? Historiadores e arqueólogos debatem essa questão há séculos. Alguns acreditam que ele se localizava ao norte da ilha de Kyushu. Outros o situam na região de Kinai, perto da atual Osaka. Não existem provas conclusivas. O reino de Himiko sobrevive apenas nas páginas das crônicas chinesas. É como um fantasma, poderoso, porém esquivo. Após a morte de Himiko, algo muda. A paz frágil que ela sustentava com sua magia desmorona, e uma nova era de guerra se inicia. Desse caos, surge um novo protagonista, muito mais poderoso. Uma coalizão de clãs da região de Kinai, conhecida como Yamato. Eles não dependiam de magia. Sua força vinha de outros pilares, da organização, do ferro e da capacidade de mobilizar milhares de pessoas em prol de um único objetivo. E eles decidiram demonstrar esse poder da forma mais imponente possível,
eles começaram a construir tumbas. Mas não estamos falando de simples túmulos. São verdadeiras montanhas artificiais, enormes colinas de terra que os japoneses chamam de kofun. No início, elas tinham formatos redondos ou quadrados, mas em pouco tempo, os governantes Yamato criaram sua própria marca registrada, uma gigantesca fechadura esculpida na paisagem. E a escala dessas estruturas é impressionante. O maior kofun de todos, o Daizen-ryo, construído para o imperador Nintoku no século V, tem quase meio quilômetro de extensão, 486 metros. É como se 5 campos de futebol fossem colocados lado a lado. Espere, em volume de terra movida, este monte supera a Grande Pirâmide de Gizé. Eu verifiquei os dados. Ele realmente supera. Como? Como uma civilização que mal tinha desenvolvido a escrita conseguiu fazer algo assim? Estimativas indicam que a construção de Daizen-ryo exigiu cerca de 15 anos de trabalho ininterrupto. Todos os dias, aproximadamente 20 mil pessoas trabalhavam na obra. 20 mil! É a população de uma cidade inteira que, por 15 anos seguidos, sem escavadeiras ou caminhões, carregou terra em cestos apenas para construir o túmulo de um único homem. Isso é uma afirmação, uma declaração de poder, moldada em milhões de metros cúbicos de terra. Quem quer que visse essa colina entendia. As pessoas que foram capazes de organizar tudo isso são capazes de tudo. Elas podem convocar qualquer exército, podem tomar qualquer terra. Desafiá-las seria inútil. Ao redor dessas montanhas de terra, erguia-se um exército de argila. Nos degraus dos túmulos, os governantes de Yamato posicionavam milhares de figuras ocas de cerâmica, as chamadas haniwa. Elas representavam guerreiros totalmente armados, com elmos e armaduras, cavalos com selas e arreios, sacerdotisas em trajes rituais, músicos, agricultores, barcos e até casas. Era um retrato fiel do seu mundo, deixado para os deuses e para a posteridade. Uma guarda de honra feita de argila, paralisada em sentinela pela eternidade. E essas tumbas revelam algo que vai além do poder, o abismo crescente entre as pessoas. Dentro de um kofun, em uma câmara de pedra, o aristocrata era sepultado com armas valiosas, armaduras banhadas a ouro, ornamentos de jade e espelhos de bronze chineses. Uma verdadeira fortuna que o acompanhava para o além-vida. Mas o que era encontrado nas sepulturas das pessoas comuns daquela mesma época? Apenas um único objeto, um simples vaso de barro para comida. Este era o preço do progresso, exposto da forma mais nítida possível. Um palácio para o governante morto e um pote de cerâmica para o camponês falecido. Para manter um sistema dessa magnitude, a capacidade de construir túmulos monumentais não era o suficiente. Eram necessários poder militar e legitimidade. Os governantes de Yamato buscavam essas duas frentes de forma incessante. Entre os anos 421 e 478, eles enviaram 5 missões diplomáticas à China. O objetivo era obter do imperador chinês títulos militares e o reconhecimento oficial de sua autoridade sobre todo o Japão. Ao mesmo tempo, estreitavam laços com os reinos coreanos, especialmente com Baekje. De lá, as tecnologias mais avançadas da época atravessavam o mar rumo ao Japão. No século V, algo vindo do continente mudou para sempre as regras da guerra: os cavalos de batalha. O surgimento da cavalaria, com arqueiros montados vestindo armaduras de ferro, tornou-se o trunfo definitivo de Yamato. Nenhuma infantaria armada com lanças era capaz de resistir a esse novo tipo de força militar. A produção de ferro também alcançou um novo patamar. O metal agora era usado não apenas para forjar espadas, mas também couraças resistentes e até arados, o que aumentava a produtividade das colheitas e permitia sustentar um exército cada vez maior. Junto com os artesãos vindos da Coreia, surgiu também a escrita. Por muito tempo, essa foi uma habilidade de elite, restrita a um pequeno círculo de escribas imigrantes da corte. No entanto, seu valor era evidente. Em uma espada de ferro encontrada no túmulo de Nariyama, datada do ano 471,
arqueólogos descobriram uma inscrição incrustada em ouro. São 115 ideogramas chineses que detalham as gerações de antepassados de um guerreiro e seu serviço ao grande rei. É a história gravada no metal, não uma lenda oral, mas um documento. No início do século VI, o poder de Yamato tornou-se absoluto. A construção de cofuns gigantescos tornou-se um privilégio exclusivo da família governante. Os chefes dos clãs aliados podiam contar apenas com túmulos menores. Já o próprio soberano de Yamato assumiu um novo título, que o separou definitivamente de todos os outros homens. Tenno, o soberano celestial, o descendente direto da deusa do sol, Amaterasu. O poder, construído sobre a terra e o ferro, agora era reforçado pela cavalaria e pela linhagem divina. O Estado Yamato parecia invencível. No entanto, do mesmo continente de onde vieram os cavalos e as espadas, logo chegaria algo novo. Não um exército, mas uma ideia. Uma ideia que mudaria o Japão para sempre. No ano de 538, o reino coreano de Baekje enviou um presente à corte Yamato, uma estátua de Buda banhada a ouro e vários pergaminhos com textos sagrados. Não era uma espada, nem uma armadura. Era uma estatueta banhada a ouro, pequena o suficiente para ser segurada com as mãos. No ano de 538, ela chegou à corte de Yamato, vinda do reino coreano de Baekje, acompanhada por alguns pergaminhos. Um presente, uma representação de Buda. Mas em vez de paz e iluminação, aquele presente trouxe a discórdia. Na corte, duas facções se formaram instantaneamente. O poderoso clã Soga, sempre aberto às novidades vindas do continente, viu no budismo o futuro, uma verdade universal capaz de unir a todos. Mas os clãs Mononobe e Nakatomi, guardiões dos rituais antigos, enxergaram naquilo uma ofensa mortal. Eles afirmaram que se a corte desse as costas aos deuses nativos, os kami, eles enviariam grandes infortúnios sobre todo o país. As tragédias não demoraram a surgir. Logo após a chegada da estátua, uma epidemia atingiu o país. Para o clã Mononobe, a causa era evidente. Tratava-se da fúria dos deuses. Seus guerreiros invadiram um templo construído pelo clã Soga, tomaram a estátua e a lançaram em um canal. Parecia que tudo terminaria ali, mas os Soga não recuaram. O conflito se arrastou por quase 50 anos, ora perdendo força, ora voltando a queimar. Até que, no ano de 587, transformou-se em uma guerra aberta. No monte Shigisan, dois exércitos se enfrentaram. Os guerreiros do clã Soga, lutando sob a bandeira de uma nova fé, e as tropas dos Mononobe, que defendiam os antigos deuses. A batalha foi brutal. O clã Mononobe foi totalmente aniquilado. Uma nova ideia havia vencido. E o preço dessa vitória foi o sangue. Depois da batalha, o clã Soga se tornou o mais influente da corte. Eles colocaram no trono sua própria sobrinha, a imperatriz Suiko, a primeira mulher no poder sobre a qual se tem registros históricos precisos. Mas o poder real estava de fato nas mãos de seu sobrinho e regente, o príncipe Umayado. Nós o conhecemos hoje por seu nome póstumo, Shotoku. Ele presenciou a guerra civil e viu como a disputa por fé e poder quase despedaçou o país. Foi então que ele compreendeu. O budismo não era apenas uma religião, era uma ferramenta, uma arma ideológica capaz de erguer algo completamente novo, um estado centralizado, onde a lealdade ao trono e não ao clã seria a virtude suprema. Para estabelecer as fundações desse estado, Shotoku promulgou um documento que entraria para a história como a Constituição de 17 artigos. Mas aqui precisamos fazer uma pausa. Isso porque o termo Constituição pode nos enganar. Não havia ali uma única palavra sobre direitos, impostos ou a separação de poderes. Na verdade, aquilo não era bem uma lei. Tratava-se de um código de ética para os funcionários do governo, um conjunto de normas fundamentado na compaixão budista e na hierarquia confucionista. A harmonia deve ser valorizada, declarava o primeiro artigo. Obedeçam aos decretos imperiais sem questionar, exigia o terceiro. Shotoku não estava tentando redigir leis.
Ele buscava reprogramar a elite, para que passassem a pensar como servos do Estado, e não mais como líderes de seus próprios clãs. Mas a reestruturação interna era apenas metade do caminho. Para se tornar um Estado de fato, Yamato precisava elevar sua posição no cenário mundial. E naquele mundo havia apenas um centro, a China. Durante séculos, os governantes japoneses enviaram tributos para lá. Em troca, recebiam títulos que legitimavam seu poder, mas que os colocavam em uma posição de inferioridade, a de meros vassalos. No ano de 607, o príncipe Shotoku enviou mais uma missão diplomática à poderosa dinastia Sui. Mas na carta que acompanhava a delegação, ele escreveu uma frase que deve ter deixado os cortesãos chineses sem fôlego. A carta começava da seguinte forma: do soberano do país onde o sol nasce para o soberano do país onde o sol se põe. Pare e reflita sobre isso. Para o imperador chinês, o filho do céu, não existiam iguais. Todos os outros governantes eram considerados seus súditos. E, de repente, um líder de umas ilhas ao leste não apenas fala com ele de igual para igual, ele divide o mundo ao meio. Ele é o governante do amanhecer, e você, o do entardecer. Era uma audácia sem precedentes. Uma verdadeira declaração de independência escrita com tinta, e não com sangue. Registros históricos contam que o imperador chinês ficou furioso, mas não executou os mensageiros. O recado estava dado. O Japão marcava sua posição no mundo. As palavras foram lançadas. Pela primeira vez, o Japão se autodenominava a Terra do Sol Nascente, Nihon. Mas para construir um Estado que se equiparasse à China, uma frase corajosa em uma carta era pouco. Eram necessários leis, impostos, um exército e uma reestruturação profunda de toda a sociedade. O antigo sistema de clãs precisava ser desmantelado. E isso não seria feito apenas com palavras. As ideias do príncipe Shotoku eram admiráveis no papel. Mas os antigos clãs, cujo poder estava enraizado na terra e no sangue, não pretendiam abrir mão desse domínio em troca de tratados filosóficos. Após a morte do príncipe, o clã Soga, seus antigos aliados, tornou-se tão influente que a casa imperial parecia ter se transformado em uma mera marionete em suas mãos. Para romper com esse sistema, palavras não bastavam. Era preciso o aço. O ano é 645. No palácio da imperatriz, acontece uma recepção para embaixadores coreanos. O chefe do clã Soga, Soga no Iruka, está no centro do salão. Um homem confiante e autoritário. Ele não sabe que os conspiradores, o príncipe Naka no Oe e seu aliado Nakatomi no Kamatari, já deram a ordem. Ao sinal, as portas do salão se fecham. 4 assassinos com espadas avançam contra Iruka. Ferido, ele cai aos pés da imperatriz, implorando por justiça. Mas o príncipe Naka no Oe o acusa calmamente de tentar usurpar o trono. A imperatriz se retira em silêncio. E nesse instante, os conspiradores dão o golpe final em Soga no Iruka. Ali mesmo, no chão do palácio. Não se trata apenas de um assassinato. É a execução pública de um mundo antigo. Assim que o sangue secou, teve início a era conhecida como Taika, a Grande Reforma. Ao assumirem o poder, os conspiradores deram início a mudanças destinadas a transformar o Japão para sempre. E o primeiro decreto foi um verdadeiro choque. A partir daquele momento, todas as terras do país, cada campo de arroz, cada floresta e cada montanha passavam a ser propriedade exclusiva do imperador. Pense nisso por um instante. Toda a terra. Para os chefes dos clãs, cujo poder e riqueza vinham literalmente do solo, aquilo era o mesmo que declarar o próprio ar como propriedade do Estado. O fundamento secular de sua autoridade foi simplesmente arrancado de sob seus pés. As regras do jogo mudaram completamente. Agora, você não era mais o dono, mas apenas um administrador temporário nas terras do imperador. O passo seguinte foi uma reorganização completa, baseada no modelo chinês. Censos de terras foram instituídos para garantir que nenhum pedaço de chão fosse escondido. Novos impostos foram criados, pagos com arroz, tecidos e trabalho compulsório.
O camponês era obrigado a entregar 3 de cada 10 feixes colhidos, um fardo esmagador. Surgiu uma burocracia com uma hierarquia rígida e bem definida. Agora, os funcionários públicos vestiam cores específicas, determinadas rigorosamente pelo seu escalão. Uma rede de postos de correio foi estabelecida para que as ordens da capital alcançassem até as províncias mais remotas. Monges budistas trouxeram a tecnologia de fabricação de papel a partir da casca da amoreira. Com isso, todos os decretos, impostos e registros passaram a ser documentados. O Estado estava se transformando em uma máquina, mas era uma máquina construída sobre ossos. Parecia que a centralização tinha vencido, mas não se pode simplesmente baixar um decreto e apagar tradições seculares. Os clãs que perderam suas terras e influência não pretendiam se render. O descontentamento se acumulou por décadas, até que explodiu. No ano de 672, após a morte do imperador, seus filhos iniciaram uma disputa pelo trono. Essa luta se transformou em uma verdadeira guerra civil, a Guerra Jinshin. Irmão enfrentava irmão, enquanto a antiga aristocracia buscava sua revanche. O conflito durou cerca de 1 mês, mas apenas não é a palavra certa. Durante esse mês, o país testemunhou mais crueldade do que nos 100 anos anteriores. Daquele caos, o príncipe Oama emergiu vitorioso. Ele assumiu o trono como o imperador Temu e compreendeu algo fundamental. Para o Estado sobreviver, não bastava apenas criar leis. Era preciso reescrever a própria história. Ele ordenou a compilação das primeiras crônicas oficiais, o Kojiki e o Nihon Shoki. Mas não se tratava apenas de registrar o passado. Aquilo foi a criação de um mito nacional unificado, no qual a linhagem imperial descendia diretamente dos deuses, enquanto os outros clãs eram apenas seus servos leais. O vencedor estava escrevendo a história, e nela seu poder era sagrado e inquestionável. Em seguida, Temu desferiu mais um golpe contra a antiga aristocracia. Proibiu a construção dos gigantescos túmulos Kofun. A era das grandes tumbas, os símbolos do poder dos clãs chegava oficialmente ao fim. Agora, os recursos não eram mais destinados a monumentos para os chefes locais, mas sim à construção de templos e palácios para o Estado. Finalmente, Temu fez o que talvez tenha sido sua jogada mais estratégica. Ele não escolheu entre o budismo e o shintoísmo. Em vez disso, adotou os dois. O budismo tornou-se a religião de proteção ao Estado, enquanto o shintoísmo passou a ser a fé que confirmava a divindade da família imperial. Ele chegou a nomear a própria filha como a suma sacerdotisa de Ise, o principal santuário shintoísta do país. Foi assim que nasceu uma síntese japonesa única, que persiste até os dias atuais. No entanto, junto com a burocracia chinesa e as sutras budistas, outras ideias também entravam no Japão. Os textos confucionistas pregavam, com cada vez mais insistência, a superioridade do marido sobre a mulher. Mulheres como a imperatriz regente Jito ainda detinham um poder imenso, mas as sementes de mudanças futuras já haviam sido plantadas. O Estado estava fundado, as leis escritas, os impostos recolhidos. Mas aquele Estado não tinha um coração, não possuía um centro permanente. Sempre que o imperador morria, a capital era transferida. A corte simplesmente se mudava para um novo lugar. Para se tornar um império de verdade, o Japão precisava de sua própria Roma, de sua própria Constantinopla, uma cidade definitiva que fosse o símbolo de sua eternidade. E em pouco tempo, ela foi construída. No ano de 710, tudo muda. A Era Asuka chega ao fim. A corte nômade que se deslocava após a morte de cada governante finalmente se estabelece. Eles constroem uma cidade. Não um simples povoado, mas a primeira capital permanente da história do Japão. Seu nome é Heijō-kyo, o lugar que hoje conhecemos como Nara. Não foi uma decisão espontânea. A cidade foi minuciosamente projetada. Ela foi modelada a partir da maior metrópole daquela época, Chang'an, a capital da dinastia chinesa Tang. Uma malha urbana retangular, com uma larga avenida central que levava diretamente ao Palácio Imperial, ao norte.
uma cidade traçada com precisão absoluta, uma declaração esculpida na paisagem: ordem, estabilidade, poder. E essa ordem de pedra possuía o seu equivalente no papel. Eram os códigos de leis, conhecidos como o sistema Hitsuryo. Eles haviam sido adotados um pouco antes, nos anos 701 e 718, e agora funcionavam em plena capacidade. A ideia era simples e brilhante. Toda a terra pertence ao imperador. O Estado concede a cada homem adulto um lote de terra igualitário. Em troca, ele paga impostos na forma de arroz, tecidos e trabalho em obras públicas. Teoricamente, a cada 6 anos, a terra era redistribuída, para garantir que ninguém acumulasse riqueza excessiva. Era um sistema centralizado ideal, no qual o imperador era o único proprietário de terras, e todos os outros eram apenas seus arrendatários temporários. Parecia que haviam construído o Estado perfeito. E então, a peste chegou. No ano de 735, uma epidemia de varíola atingiu as ilhas. E ela não apenas matava, ela devastava tudo. Os números são simplesmente inacreditáveis. Em apenas 2 anos, de 735 a 737, a varíola dizimou cerca de 1/4 da população do Japão. Não foi 1%, nem 5%, foram 25%. Uma em cada 4 pessoas no país morreu. O sistema Hitsuryo, aquela estrutura ideal baseada em pessoas que cultivavam a terra e pagavam impostos, começou a desmoronar. Os campos ficaram abandonados, os celeiros estavam vazios. O Estado perfeito se viu à beira do colapso por causa de um inimigo que ninguém podia enxergar. O imperador Shomu, que governava naquela época terrível, não reagiu da maneira que poderíamos esperar. Ele não buscou reformar os impostos nem o exército. Em vez disso, ele se voltou para o budismo. Declarou-se um servo das 3 joias: o Buda, seus ensinamentos e a comunidade. E ordenou a construção de uma rede de templos provinciais por todo o país, os chamados Kokubundi, para servirem como um escudo espiritual na proteção da nação. Foi uma tentativa de derrotar a enfermidade não através da medicina, mas por meio da fé. E no centro desse escudo espiritual deveria ser erguido o projeto principal, uma obra de proporções absolutamente monumentais. O imperador Shomu decidiu erguer na capital uma estátua de bronze gigantesca do Buda Vairocana, o Buda cósmico, a fonte primordial de tudo que existe. A imagem ficaria no templo principal, o Todaiji. Sua altura chegaria a 15 metros, o equivalente a um prédio de 5 andares, e tudo feito de bronze puro. Para criá-la, foi consumida praticamente toda a produção de cobre do país. Milhares de pessoas trabalharam na construção. Um projeto nacional comparável à construção das pirâmides ou ao lançamento de um programa espacial. Um ato de desespero e, ao mesmo tempo, de uma fé inacreditável. No ano de 752, a estátua foi concluída. Para a cerimônia de consagração, a chamada abertura dos olhos, quando as pupilas foram pintadas com um pincel especial, vieram convidados de todo o mundo conhecido. Existem registros preservados de embaixadores vindos da Índia e até mesmo da Pérsia. Nara não era um estado insular isolado. Ela era o ponto final, no extremo oriente, da Grande Rota da Seda. E nós temos uma prova direta disso. Perto do templo Todaiji, ergue-se até hoje uma construção de madeira, a Casa do Tesouro de Shosoin. Em seu interior, como em uma cápsula do tempo, estão preservados os objetos que o imperador Shomu ofereceu ao grande Buda naquele exato dia. Lá, encontramos uma taça de vidro iraniana com padrões em relevo, um alaúde de 5 cordas incrustado com madrepérola que retrata camelos cruzando o deserto. Há também tecidos vindos da Ásia Central. Ao observar essas peças, fica evidente que a corte em Nara era extraordinariamente cosmopolita. Naquele tempo, lia-se poesia chinesa, tocavam-se instrumentos persas e bebia-se em utensílios vindos do Irã. Mas, ao criarem esse mundo internacional, eles estavam ao mesmo tempo moldando a própria identidade. Foi justamente durante a Era Nara que as primeiras histórias oficiais do Japão foram compiladas. No ano de 712, o Kojiki,
ou registros de assuntos antigos. Em 720, o Nihon Shoki, os Anais do Japão. Estas não são crônicas áridas e sem vida. É um mito de Estado, uma narrativa que vinculava a linhagem imperial governante diretamente aos deuses, legitimando seu poder por toda a eternidade. E por volta do ano 759, surgiu algo completamente diferente. A primeira grande antologia poética, o Manyosho, a coletânea das 10.000 folhas. São 4.516 poemas. E o que impressiona é o seguinte: entre os autores, não encontramos apenas imperadores e damas da corte. Há versos de soldados anônimos, enviados para a fronteira, canções simples de camponeses, queixas de funcionários públicos, declarações de amor. Pela primeira vez em toda a história do Japão, ouvimos não apenas a voz do Estado, mas as vozes de pessoas reais, com suas alegrias e tristezas. Uma janela para suas almas, aberta através de 13 séculos. Parecia que o sistema havia alcançado a perfeição. Uma capital poderosa, leis claras, grandes templos que protegiam a nação. Uma história que comprovava o direito divino ao poder. Poesia que exaltava a beleza do mundo. No entanto, essa perfeição tinha um preço. Os templos, erguidos para a salvação do Estado, e os aristocratas que os sustentavam recebiam enormes isenções de impostos. Suas terras tornavam-se propriedades privadas, livres de qualquer tributo. E os camponeses, sufocados pelos impostos estatais, começaram a abandonar seus lotes para trabalhar como arrendatários nessas terras privadas. O sistema ideal começava a devorar a si mesmo por dentro. A Era de Ouro já carregava em si as sementes da própria decadência. A Era de Ouro de Nara não terminou com uma batalha, mas sim com um escândalo. No centro de tudo estavam um monge chamado Dókyo e a imperatriz Koken. Ele era seu curador, conselheiro e favorito. Sua influência cresceu de forma tão avassaladora que um dia ele quase se tornou imperador. Quase. A aristocracia reagiu horrorizada e assim que conseguiu se livrar dele, decretou: nunca mais uma mulher ocuparia o trono. E, com certeza, nenhum monge chegaria ao poder. Mas esse drama palaciano era apenas um sintoma. A verdadeira doença que corroía o Estado por dentro era econômica. Lembram-se do sistema Hitsuryu? Nele, o Estado detinha todas as terras, distribuía-as entre os camponeses e cobrava impostos em arroz. No papel, parecia ideal, mas havia uma brecha nesse sistema. Templos e aristocratas recebiam isenções de impostos. Suas terras, conhecidas como shoen, tornaram-se propriedades privadas e livres de tributação. Isso acabou funcionando como um verdadeiro buraco negro. Ano após ano, esse rombo nos cofres públicos tornava-se cada vez maior. Os camponeses, esmagados pelos impostos, abandonavam suas terras estatais e fugiam para as propriedades privadas, onde as condições eram mais favoráveis. Os celeiros do governo ficavam vazios. O dinheiro que deveria financiar o exército, as estradas e o funcionalismo agora se acumulava nos tesouros dos templos e nos bolsos da nobreza. Ao acumularem tamanha riqueza, esses templos passaram a agir como principados independentes. Os maiores monastérios, como o Enryakuji, no Monte Hiei, criaram seus próprios exércitos. Eram verdadeiras tropas de monges guerreiros, os chamados Sohei, capazes de entrar na capital e ditar sua vontade ao governo sem dificuldades. A cidade de Nara estava cercada por esses centros religiosos, poderosos, ricos e fortemente armados. O imperador Kamo, que assumiu o trono nesse período conturbado, percebeu que a cidade estava apodrecida. Ele era refém dos monastérios. A economia ruía por causa das propriedades shoen. Tentar consertar algo ali era como tratar uma gangrena com um simples curativo. Por isso, ele tomou a única decisão possível, embora desesperada: fugir. Ele decidiu simplesmente abandonar a antiga capital, com todas as suas intrigas, problemas e clãs poderosos. Era o momento de recomeçar do zero. No ano de 794, a corte se mudou para uma cidade nova, construída especialmente para esse fim. Ela foi batizada de Heian-kyo, a capital da paz e da tranquilidade, a futura Kyoto. Foi uma tentativa ambiciosa de reformular todo o sistema.
A nova cidade, projetada com base em modelos chineses ideais, deveria ser o símbolo de um poder imperial renascido. Mas os problemas não desaparecem tão fácil. No norte do país, uma guerra exaustiva contra as tribos Emishi ainda estava em curso. E o antigo exército, formado por camponeses recrutados, lutava muito mal. Um camponês arrancado de suas terras é um mau soldado. Por isso, o imperador Kamo decidiu implementar mais uma reforma, que mudaria o Japão para sempre. Ele dissolveu o antigo exército camponês e, em seu lugar, criou novas unidades de elite, os Kondei. E é aqui que as coisas ficam realmente interessantes. Mas espere, de quem exatamente ele recrutou esses novos guerreiros de elite? Dos filhos da pequena nobreza provincial, ou seja, daquelas mesmas famílias que enriqueciam com as propriedades privadas, as chamadas shoen, sabotando a própria economia do Estado. O resultado foi que, para resolver um problema, a fraqueza do exército, o imperador armou e treinou profissionalmente os representantes da mesma força que criava um dilema muito mais profundo. Era como tentar apagar um incêndio contratando uma equipe de incendiários. Para lutar na Guerra ao Norte, um dos generais, Sakanoue no Tamuramaro, recebeu no ano de 801 o título temporário de Sei Taishogun, o grande general que conquista os bárbaros. Guarde bem esse título. Por enquanto, era apenas um cargo, mas as sementes do futuro já haviam sido plantadas. O imperador deu origem a uma classe de guerreiros profissionais, cujo sustento não dependia do poder central, mas sim das terras nas províncias. Mas na própria capital da paz e da tranquilidade, a vida seguia um rumo bem diferente. Enquanto as espadas ecoavam no norte e uma nova força crescia nas províncias, Heian-kyo se transformava em um mundo sofisticado e refinado, desconectado da realidade. Os aristocratas competiam na escrita de poemas, escolhiam as cores de suas vestes de seda em camadas, de acordo com a estação, e contemplavam a lua nos jardins dos palácios. Foi exatamente aqui, nesse ambiente, que ocorreu um prodígio cultural. Os complexos ideogramas chineses foram simplificados em um alfabeto fonético, o kana. Isso permitiu a criação de uma literatura na língua japonesa viva. E como o estudo da escrita chinesa era uma exclusividade dos homens, foram as mulheres que, usando o kana, criaram as maiores obras daquela época. Mas, por trás das muralhas dos palácios, uma ameaça silenciosa começava a surgir. Enquanto o imperador se ocupava com guerras e grandes obras, um clã, os Fujiwara, dava início ao seu próprio jogo. Eles não faziam barulho com as armas. Sua arma eram suas filhas. Durante décadas, seguiram a mesma estratégia: casar suas filhas com o imperador ou com o príncipe herdeiro. Quando um sucessor nascia, o chefe do clã Fujiwara era o seu avô materno, e esse avô logo se tornava regente, governando em nome do neto, um imperador ainda criança. Eles não tomavam o trono, eles o geravam. Assim, geração após geração, envolveram a casa imperial em uma teia de laços familiares, assumindo na prática o controle absoluto do poder. A nova capital resplandecia, mas era apenas um brilho superficial. A base econômica do Estado estava à beira do colapso, sufocada pela expansão das propriedades rurais privadas. Longe da capital, nas províncias, os filhos da pequena nobreza aprendiam não apenas a compor versos, mas também a empunhar a espada. O imperador acreditava que eles seriam o seu escudo. Ele não sabia que eles se tornariam seus próprios senhores. Mas, antes disso, o poder seria tomado por outros. Aqueles que não agiam pela força das armas, mas por meio de sussurros nos aposentos do imperador. Afinal, quem realmente governava o Japão? À primeira vista, a resposta parece óbvia: o imperador, o filho do céu. Mas, na era Heian, essa resposta estaria errada. O verdadeiro poder não pertencia a quem ocupava o trono, mas sim a quem o colocava naquela posição. E esse clã era o dos Fujiwara. A estratégia deles era genial em sua simplicidade e implacabilidade. Eles não derrubavam imperadores, eles os criavam.
Durante décadas, entregaram suas filhas em casamento aos príncipes herdeiros. Quando nascia um menino, seu avô materno era o chefe do clã Fujiwara, e esse avô era imediatamente nomeado regente de seu neto ainda criança. No início do século X, a linhagem Fujiwara governava o país na prática. Eles nomeavam seus próprios representantes como regentes de imperadores mirins, que, com frequência, eram seus próprios netos. Esse golpe silencioso, que se estendeu por séculos, atingiu o auge com Fujiwara no Michinaga. Ele foi avô de 3 imperadores e pai de 4 imperatrizes. Toda a cúpula do poder se sentava à mesma mesa de jantar, e todos o chamavam de vovô. Michinaga não apenas governava, ele era o próprio poder. Essa usurpação política estava alicerçada em uma base econômica sólida. Enquanto os Fujiwara teciam suas intrigas na corte, os cofres do Estado se esvaziavam rapidamente. O motivo era o sistema de propriedades privadas, conhecido como shoen. Os aristocratas, principalmente os próprios Fujiwara, conseguiam isenção total de impostos para suas terras. Quase metade dos campos de arroz ficava nessas propriedades, que não pagavam tributos graças ao patrocínio da nobreza na capital. Na prática, metade do país simplesmente parou de contribuir com o tesouro. Enquanto o Estado enfraquecia, os clãs privados acumulavam riquezas. Para proteger esse patrimônio de saqueadores ou vizinhos gananciosos, os donos das terras começaram a contratar guardas armados, guerreiros profissionais, cuja lealdade não era dedicada a um imperador distante, mas a quem lhes pagava com arroz. Para defender os shoen de bandidos e resolver disputas, os administradores recrutavam uma guarda armada, os samurais, especialistas na arte do arco e flecha a cavalo. Parecia que a casa imperial havia caído em uma armadilha sem saída. O regente Fujiwara controlava cada um de seus passos. O tesouro estava vazio e nas províncias surgia uma nova força que já não aceitava ordens. O que fazer? Foi então que os imperadores encontraram uma saída completamente ilógica, quase insana. Para retomar o poder, o imperador abdica do trono. Espere, como é possível recuperar o poder justamente abrindo mão dele? À primeira vista parece um absurdo, mas era justamente aí que estava a jogada de mestre. O imperador abdicava e partia para um monastério, mas não para se dedicar às preces. Dali, livre dos rituais da corte e da vigilância do regente, ele continuava a governar o país por meio de seus aliados. Esse sistema recebeu o nome de Insei, o governo a partir do monastério. No ano de 1068, o imperador Go-Sanjo subiu ao trono. Ele foi o primeiro em muito tempo cuja mãe não pertencia ao clã Fujiwara. Ele era uma falha na matriz deles, e foi o primeiro a agir seriamente para limitar o crescimento das propriedades shoen. Já seu sucessor, o imperador Shirakawa, transformou essa ruptura no sistema Insei. Agora o Japão tinha 2 ou até 3 centros de poder. O imperador oficial com o regente Fujiwara e o governante nas sombras, o antigo imperador no monastério. O tabuleiro político se tornou complexo ao extremo. E enquanto esses 3, o imperador em exercício, o regente e o antigo imperador, teciam suas intrigas na capital como aranhas em sua teia, o mundo real, além das muralhas, explodiu. Em meio ao refinamento da vida na corte, onde, por volta do ano 1000, a dama Murasaki Shikibu escrevia A História de Genji, um dos primeiros romances da literatura mundial, e sua contemporânea Sei Shonagon compunha o livro de cabeceira, uma coleção de ensaios sobre o cotidiano palaciano. Nas províncias, não era a escrita elegante que decidia o destino, mas o aço afiado. No ano de 939, no leste do país, um guerreiro chamado Taira no Masakado iniciou uma revolta e se autoproclamou o novo imperador. Foi um desafio sem precedentes a todo o sistema. Quase ao mesmo tempo, entre os anos de 939 e 941, no sul, no mar interior, outro rebelde, Fujiwara no Sumitomo, liderou um exército de piratas e interrompeu o fornecimento de arroz para a capital. O estado era golpeado por 2 lados. O pânico tomou conta da corte. Chegamos ao momento da verdade.
A corte emite decretos e exige a punição dos rebeldes. Mas quem irá lutar? A corte não tem mais um exército. As forças que deveriam proteger o Estado haviam se transformado há muito tempo em guardas particulares da aristocracia. Ambas as revoltas foram sufocadas, mas não pelas mãos da corte. Os rebeldes foram derrotados por outros clãs guerreiros, em especial os Minamoto, o que aumentou consideravelmente seu prestígio e influência. A corte simplesmente pagou a um grupo de guerreiros para que destruíssem outro. De forma silenciosa, quase imperceptível, todos perceberam. O imperador não era mais o governante. Ele se tornou apenas o cliente mais rico no mercado da força militar. Enquanto ele conseguia jogar um clã contra o outro, esse sistema frágil funcionava. Mas o ar já estava carregado com o presságio do fim dos tempos. A ideia de que os últimos dias da lei estavam chegando, a era de caos conhecida como Mappo, tomou conta de todos, do camponês ao aristocrata. Parecia que o mundo estava desmoronando. E nesse mundo que se despedaçava, um único guerreiro ousou fazer o que ninguém jamais havia tentado. Ele não apenas venceu uma batalha, ele decidiu tomar para si todo o tabuleiro. Quando o mundo começa a desmoronar, a sensação paira no ar. É como se o sol brilhasse, mas já não aquecesse mais. Em meados do século XII, esse sentimento tornou-se universal. No Japão, chamavam isso de Mappo, os últimos dias da lei. Não era apenas uma angústia passageira ou uma simples crise política. Era a convicção de que o próprio tempo havia se rompido. A crença de que os ensinamentos de Buda haviam se esgotado, de que a salvação não era mais possível e de que o futuro reservava apenas o caos, a decadência e o renascimento no inferno. Essa ideia dominou a todos, desde o aristocrata da corte, que via seu poder escorrer por entre os dedos, até o camponês, que tinha seu último grão de arroz tomado pelos samurais. O mundo estava ruindo. E em meio a esse desespero, surgiu uma nova e audaciosa esperança. No ano de 1175, um monge chamado Honen propôs algo impensável. Ele afirmou que os rituais complexos, as meditações profundas e o estudo exaustivo das sutras já não funcionavam mais. Para alcançar a salvação na era Mappo, bastava apenas uma atitude: simplesmente repetir o nome do Buda Amida, com sinceridade, vez após vez, e ele o levaria para sua terra pura. Era algo tão simples que soava como heresia. Mas para quem sentia o chão desaparecer sob os pés, aquela era a única tábua de salvação. Enquanto uns clamavam pela salvação, outros incendiavam a capital. Aristocratas da corte, imperadores e antigos soberanos haviam se perdido completamente em suas próprias intrigas. Para resolver essas disputas, eles começaram a fazer o que antes evitavam a qualquer custo: convocar guerreiros para dentro da capital. No ano de 1156, ocorreu a Rebelião Hogen. Os clãs Taira e Minamoto enfrentaram-se nas ruas de Kyoto, seguindo ordens de diferentes facções da nobreza. 3 anos depois, em 1159, veio a Rebelião Heiji, e mais uma vez, os mesmos clãs, as mesmas ruas e o mesmo derramamento de sangue. A corte transformou sua capital em uma arena para o acerto de contas entre as duas matilhas de lobos mais ferozes do país. Eles acreditavam que tinham o controle sobre eles. Estavam enganados. Da fumaça e das cinzas da segunda grande instabilidade surgiu um vencedor, o líder do clã Taira, Taira no Kiyomori. E ele fez o que nenhum outro guerreiro antes dele havia ousado fazer. Ele não se limitou a aceitar uma recompensa e partir para suas terras. Ele ficou e tomou o poder. Espere, um guerreiro ocupando os mais altos cargos do Estado? Pela primeira vez na história do Japão, um homem vindo de uma família militar da província assumiu o posto de grande ministro. Isso quebrava tudo, todas as tradições, todas as regras. Era como se o chefe da segurança de uma empresa se tornasse, de repente, o presidente do conselho de administração. A elite aristocrática o observava com horror e desprezo. Ele era bruto, rústico
e não compreendia as sutilezas da poesia. Mas ele entendia algo muito diferente: dinheiro e força. Kiyomori estabeleceu o comércio marítimo com a China, construiu um novo porto e acumulou uma fortuna incalculável. Casou suas filhas com a nobreza e colocou o próprio neto no trono. Chamá-lo de um governante eficiente seria pouco. Ele era um pragmático implacável. Criou a primeira ditadura militar da história japonesa e foi odiado por todos. O ódio da aristocracia era previsível. Ele havia lhes tirado o mundo. Mas logo, a esse sentimento, juntou-se o restante do povo. Por volta do ano 1180, uma catástrofe atingiu o país. Foram vários anos seguidos de seca. Os leitos dos rios baixaram. Os campos secaram e racharam, como pele envelhecida. Não havia colheita. A fome se espalhou. Na capital, que outrora brilhava em luxo, as pessoas começaram a morrer no meio da rua. O preço do arroz disparou de tal forma que um saco de grãos valia mais do que uma vida humana. Crônicas da época registram que, em apenas 2 meses, 42 mil corpos foram contados pelas estradas de Kyoto. Crise política, crise espiritual e agora a fome. O sistema inteiro havia entrado em colapso definitivo. Ele já não era mais capaz sequer de alimentar o seu povo. O país estava no limite. O ódio aos Taira, a fome e o desespero generalizado criaram a tempestade perfeita. No leste, em pleno exílio, os herdeiros sobreviventes do clã Minamoto reuniam suas forças. As 2 maiores linhagens de guerreiros do Japão se preparavam para a batalha final, e o seu desfecho definiria o destino do país pelos próximos 700 anos. 24 do terceiro mês de 1185. O Estreito de Dan-no-ura. Aqui, em uma estreita faixa de água entre as ilhas, a frota do clã Taira trava sua última batalha. Eles estão encurralados. Os navios do clã Minamoto, seus inimigos mortais, avançam. A correnteza, que a princípio favorecia os Taira, muda de direção. Agora, ela os arrasta diretamente para o inimigo. Em um dos navios dos Taira está um menino de 7 anos. É o Imperador Antoku. Seu último trunfo, sua última justificativa. A batalha está perdida, e os guerreiros do clã Taira sabem disso. Em vez de se tornarem prisioneiros dos odiados rivais do clã Minamoto, eles escolhem a morte. Um após o outro, os samurais se lançam nas águas geladas. A avó do imperador, viúva de Taira no Kiyomori, toma o neto nos braços. Ela diz ao menino que, sob as ondas, existe uma outra capital, uma cidade muito melhor. Em suas mãos, ela carrega a espada sagrada e a joia de jade, 2 das 3 insígnias imperiais. Ela dá um passo em direção ao vazio e desaparece nas profundezas junto com a criança. Naquele instante, não é apenas um menino que se afoga, é uma era inteira que submerge. Um tempo em que a aristocracia governava o mundo a partir de seus palácios em Kyoto. A espada jamais será encontrada. Um simbolismo que chega a ser assustador. A guerra terminou. Minamoto no Yoritomo é o vencedor absoluto. Todo o Japão está aos seus pés. O que ele fará agora? A resposta parece óbvia. Ele partirá para Kyoto, assumirá seu lugar na corte e governará de lá, exatamente como todos os seus antecessores fizeram antes dele. É o passo lógico, é o caminho correto. Afinal, é assim que o mundo funciona. Mas Yoritomo rompe radicalmente com esse mundo. Ele não vai para Kyoto. Em vez disso, permanece em seu acampamento militar no leste do país, em uma pequena vila de pescadores chamada Kamakura, e a proclama como sua capital. Espere um pouco. O quê? Uma vila de pescadores no lugar da brilhante Kyoto, a cidade dos imperadores? Isso parece loucura. No entanto, foi um golpe de mestre. Yoritomo isolou deliberadamente a si mesmo e a seus guerreiros das intrigas palacianas, da ostentação e da corrupção da capital. Ele não tentou apenas tomar o sistema antigo. Ele estava construindo um novo, partindo do zero, longe de todos. Mas que sistema era esse? Yoritomo cria o chamado Bakufu, literalmente, o governo da tenda.
um posto de comando militar que se tornou permanente. A partir de Kamakura, ele governa todo o país, nomeia governadores, recolhe impostos e comanda o exército. Ele detém o poder real. E quanto ao imperador? O imperador permanece em Kyoto. Ele continua sendo visto como descendente divino de Amaterasu, a fonte de toda a autoridade do país. No entanto, ele já não exerce mais o poder. Ele é um símbolo, uma bela fachada, atrás da qual se esconde a engrenagem de aço de uma ditadura militar. Para consolidar essa nova ordem, Yoritomo solicita um título ao imperador, aquele mesmo título antigo que já conhecemos, Sei Taishogun, o grande general que subjuga os bárbaros. Antigamente, esse cargo era concedido apenas durante uma campanha militar específica. Yoritomo o assume e não o devolve. Ele o torna permanente e hereditário. A partir de agora, e pelos próximos quase 700 anos, o Japão será governado pelo Shogun. O imperador reina, mas não governa. À primeira vista, um sistema tão ambivalente deveria ter desmoronado em poucas décadas. Mas não, esperem, foi na verdade a solução perfeita. Yoritomo não derrubou a figura sagrada do imperador, ele simplesmente a contornou, deixou-a à margem, preservou o símbolo, mas tomou para si a totalidade do poder. E essa estrutura, o shogunato, perdurou por quase 7 séculos. 700 anos. Isso é mais tempo do que durou todo o Império Romano, de Augusto até a queda de Roma. E aqui estamos, no final da nossa jornada. Uma viagem que começou com os antigos caçadores Jomon, passou pela misteriosa rainha Himiko e seu reino de Yamatai, que, aliás, nunca foi encontrado. Pelos príncipes que copiavam as leis chinesas e aristocratas que se perderam na poesia. Tudo isso foi um longo caminho até este momento, ao nascimento de um mundo único, onde a espada do guerreiro se tornou mais importante do que o pincel do calígrafo da corte. A fundação do shogunato em Kamakura representa um marco divisor. É o fim da Era Antiga e o início da Idade Média japonesa, a Era dos Samurais. Toda a imagem que temos do Japão hoje nasceu justamente naquele momento. A história de como uma ilha isolada criou uma civilização única no mundo chegava à sua conclusão lógica. A trajetória que partiu das tribos rumo ao governo militar estava completa. Pela frente, viriam novas guerras, novos heróis e novos dramas. Mas essa já é uma outra história.